INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é responsável por dois sistemas, na verdade temos mais, mas são 2 sistemas de monitoramento que a gente chama das florestas tropicais, por satélite. Então, um se chama PRODES, outro se chama DT. Esses sistemas eles são diferentes, eles têm funções diferentes, embora todos os 2 sistemas tenham uma característica comum: nasceram para apoiar, são baseados numa instituição pública e nasceram para apoiar políticas públicas na área ambiental. Então, o PRODES, que é o sistema mais antigo, que nasce bem lá atrás, já em 78, era feito de maneira analógica, o primeiro ainda, numa lógica diferente, inclusive, lá atrás, a base dessa política era o contrário. Você, na verdade, você tinha um lote de terra e você tinha direito a desmatar até 50%, não lembro agora exatamente esse lote. Então, num primeiro momento, era a observação se você tinha cumprido isso, né? Porque essa era a política daquele momento, né? A política de ocupação da floresta, da maneira como foi feita, um pouco no regime militar. Mas logo depois, na verdade, um pouco dessa metodologia apreendida nessa lógica, porque a metodologia é a mesma, eu quero ver se houve perda de cobertura florestal, né? Para um lado ou para o outro, mas do ponto de vista técnico é a mesma coisa que eu estou vendo. E eu quero ver isso a partir de um dado satelitar. E por que eu quero ver isso a partir de um dado satelitar? Porque eu quero produzir uma informação de uma área gigantesca, né? E como é que eu vou produzir informação dessa área gigantesca de forma sistematizada, né? Ou seja, anualmente, se eu não utilizar alguma coisa que possa cobrir essa floresta, essa área inteira, né? 5 milhões de quilômetros quadrados, quase, na Amazônia Legal Brasileira. Então, começa lá com o Landsat, exatamente por isso lá atrás, que tem resolução espacial de 30 metros. Então, com 229 cenas, mais ou menos, você cobre a Amazônia inteira. E aí você vai processando essas cenas ao longo do ano. E neste caso, é o PRODES, que logo depois vai mudar e vai ser o sistema que dá a informação da taxa anual, né, de mudança de cobertura florestal. Ele faz isso tendo uma definição clara do que é desmatamento. Então, para o PRODES, desmatamento é o que a gente chama de corte raso. É a derrubada completa daquela cobertura florestal em pouco tempo. Então, é onde você não tem mais nada, né? Você cortou aquela árvore de uma vez. Um outro aspecto de fenômeno que existe é a degradação florestal. Corte seletivo, fogo, isso não é o PRODES. O PRODES não observa isso. O que ele dá é uma taxa anual de mudança da cobertura florestal. Era cobertura florestal, não é mais, né? E aí o PRODES fez isso num certo momento de maneira mais analógica, lá atrás, e depois enfim, tem evoluído e vem evoluindo sempre e continua sendo o sistema que produz essa taxa anual. Num primeiro momento, só produzia a taxa, a informação do número, e a partir de um certo momento, começamos a disponibilizar toda essa informação na internet também, com todas as imagens brutas, todas as imagens tratadas, toda a metodologia aberta, de maneira que você tem um sistema, do ponto de vista de ciência, a gente diria que ele é auditável, ele é completamente, eu posso replicar, posso pegar uma imagem, usar a mesma metodologia, eu tenho que chegar mais ou menos à mesma informação. Como tem uma parte componente de interpretação visual, pode ser que você tenha um pouquinho, mas ele vai ter que chegar à informação. Eu tenho o dado bruto, tenho o dado tratado, tem a metodologia e qualquer um tem acesso a isso. E a taxa é calculada em função disso e a partir disso passou a ser disponibilizada toda essa informação que no fundo é mais importante do que a taxa, né? Porque ela reflete, na verdade ela mostra muito mais para a gente, que ela mostra as dinâmicas espaço-temporais dessas mudanças de cobertura. E aí a gente pode estudar muita coisa do que simplesmente saber que numa região imensa eu tenho uma taxa que sintetiza todo esse processo. Mas esse processo não se distribui
igualmente por toda essa região. Então, foi fundamental produzir essa informação espacializada, de maneira que eu possa entender como essa taxa está sendo composta ou como ela é decomposta nos territórios da Amazônia. Então, o PRODES é esse sistema, ele mede isso, mede todo ano. Em novembro, mais ou menos, ele tem uma estimativa, ainda não é final, porque ele observou mais ou menos 90% dessas 229 cenas. E aí, lá para março, essa estimativa é fechada, mas nunca é muita diferença entre essa estimativa de novembro e o que vai sair em março. Vai ser só um ajuste. O ano fiscal do PRODES é um pouco diferente, ele vai de julho a agosto. Isso é assim devido às implicações da forma de medir, nuvens, enfim, ele foi estabelecido dessa forma. Então, todo ano, durante esse período, quando a gente dá uma taxa anual, é a taxa entre esse período, julho de um ano, agosto do outro. E ele serve de base, e vem servindo há muito tempo, para orientar o governo brasileiro, né, tanto nas políticas ambientais internas, que vinham sendo montadas há muitos anos, independente de governos, vários governos elas foram mantidas, o sistema normativo em relação a isso, e inclusive algumas políticas que já aconteceram durante alguns anos, né? Crédito, enfim, cessão de crédito ou não, e aí com esse dado do PRODES a gente anualmente pode saber, se não, como está espacializado, que municípios, né? Que áreas, que estados, enfim, eu posso ser mais assertivo sobre onde não serão todos os municípios da Amazônia, mas quais que eu vou tratar e verificar o que eu posso fazer de uma maneira mais adequada. Ou as políticas de comando e controle, que são as que até hoje sobressaem na Amazônia, né? Na verdade, polícia, que é isso que a gente tem feito, basicamente só isso. E quando parou de fazer, aí cria confusão. Toda vez que a gente para de fazer, dá problema. Embora a gente não possa ficar permanentemente a vida toda fazendo isso. Então, PRODES. O deter, ele surge a partir de uma outra demanda, num certo momento, que você diz, mas não posso esperar um ano para entender, para fazer isso. Seria interessante, isso é uma demanda do Ministério do Meio Ambiente, ainda lá atrás, 2007 ou 2006, dizendo, eu preciso ter uma atitude antes que eu chegue ao corte raso, antes que eu chegue à mudança da cobertura. Antes que a floresta caia, eu quero fazer alguma coisa. Então, o que você pode fazer, INPE? Então, o INPE desenvolveu uma metodologia e propôs, que é o monitoramento em tempo quase real da situação da cobertura. Então, nesse caso, a gente vai usar o quê? Outros satélites que têm uma resolução temporal, ou seja, eles revisitam, né, o mesmo lugar em menos tempo. Então, de 3 a 5 dias, a gente tem uma revisita e ele vai produzindo essa informação, né, a cada hora que chega uma imagem, ela vai sendo produzida. Então, ela vai sendo produzida num contínuo, né? E ela vai sendo, o que vai sendo gerado nela, ela tem uma resolução espacial maior, porque eu não estou preocupado com a precisão diária, mas eu estou preocupado em indicar a localização em que eventos de mudança de cobertura florestal estão acontecendo. E aí ele indica os eventos de corte raso, ou seja, onde isso está acontecendo, mas também incorpora, a partir de um certo momento, esses eventos que a gente pode associar o que a gente chama de degradação florestal. Um corte seletivo, um fogo, enfim, alguns eventos que fazem com que a floresta ainda esteja de pé, mas a sua capacidade, né, numa série de serviços que ela pode ter, estão comprometidos, podem estar comprometidos. Então, nesse sistema, ele tem, como diariamente ele vai sendo atualizado, diariamente ele vai sendo atualizado e produzindo, na verdade, um conjunto de informações, de polígonos, de áreas, mas onde não é a medida da área que é o importante, mas é a localização dessa área, né, que vai informar ao órgão de fiscalização, que não é o INPE, naquele momento e até hoje é o IBAMA, que diga, olha,
a um alerta. Então, o DT é um sistema de alerta, ele serve para instrumentalizar a política de fiscalização, de comando e controle. Está acontecendo isso em tal lugar, a área é essa aqui. O IBAMA deve integrar essa informação para verificar se essa área tem autorização ou não para fazer o que ela está fazendo e tem que ir ao local e fazer, enfim, tratar o assunto como ele precisa tratar. Ele tem uma série de... E aí esses alertas são repassados, tem o alerta de corte raso e tem os alertas que são classificados também como corte seletivo, fogo e tal. Mas, em geral, são esses alertas de corte raso, de mudança da cobertura florestal, derrubada da floresta, que, às vezes, num certo momento, eram os mais preocupantes. Como a dinâmica de extração e a dinâmica de mudança da cobertura da floresta muda, aí os processos mudam, como é que como é que em certos momentos você se apropria, ou seja, quais são os motores do desmatamento, da degradação florestal mudam, a forma de selecionar e priorizar esses alertas também precisa mudar, mas está mais ligado ao órgão fiscalizador e às análises que a gente possa fazer. Esses dados, eles eram, em princípio, sempre disponibilizados primeiro para o órgão fiscalizador, em torno de 5 dias, ou já chegou a ser 10 dias, e depois eles eram disponibilizados na rede. Então, hoje, a sistemática é assim, como em novembro, um termo de compromisso entre o INPE e o IBAMA deixou de valer e não foi mais assinado, o INPE voltou à prática de colocar, na verdade não é colocar, é o sistema, a plataforma é naturalmente diária. Cada hora que chega uma imagem, né, eu vou chegando imagem, todo dia chega imagem, e cada momento que essas imagens chegam, elas vão sendo tratadas, observadas, classificadas em seus alertas e colocadas no sistema em disponibilidade. Num período de 4 semanas, às vezes você faz uma síntese, né, do dado de 4 semanas ou do dado de 3 semanas. Ele usa uma informação do PRODES, o DT usa uma informação do PRODES, que é a máscara, a gente chama máscara do PRODES, que é cada ano que a gente termina o PRODES, eu gero a máscara daquele ano. O que é a máscara? É tudo que foi desmatado. Se eu tenho que dar alerta, eu não preciso ficar olhando porque já foi desmatado no ano passado. Então isso facilita, deixa mais rápido o meu sistema. Então, usando aquela máscara, eu só trabalho as áreas que não foram desmatadas. Então, o DT trabalha sobre essas áreas e vai apontando futuras áreas de desmatamento. A relação são 2 sistemas que têm funções diferentes, atendem a metodologias diferentes e objetivos diferentes. Então, eu não devo medir áreas com DT, porque, embora hoje eu tenha muito melhor, os satélites estão bem melhores, a precisão bem melhor, etc., ele não foi desenhado para medida de áreas. Medida diária é feita com o PRODES. Ele é feito para indicar, né, a tendência desse processo que está acontecendo. Ele pode indicar tendências do processo que está acontecendo, mas principalmente a função principal dele é fiscalizar, é reduzir o desmatamento por ação imediata. Quer dizer, ele só tem sentido se eu fiscalizar, se eu tiver um pedido de fiscalizar. Senão, o que eu vou estar produzindo é uma informação, mas essa informação não está sendo apropriada para o objetivo da política.